Igreja querida, buenos dias. Uma vez mais acá para apresentar a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos alimenta e a palavra que nos ajuda a mirar para Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Vamos orar ao Senhor? Padre querido, Padre amado, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos bendiga através da pregação, através da ministração da Tua Palavra. Te pedimos, ó Padre, perdão por nossos pecados e usa nossas vidas para transmitir Tua Palavra. Eu pido agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito bem, todavia estamos no capítulo 17 de Juan e nós leemos de 1 a 5 e nós hoje queremos fazer um pequeno resumê de tudo o que temos falado até agora e um resumê muito importante para nossas vidas. Mas eu quero ler Juan 17 de 1 a 5 primeiramente. Jesus falou estas coisas e levantando sus olhos ao cielo, dijo: Padre, é chegada a hora. Glorifica a tu Hijo, para que também tu Hijo te glorifique a ti. Assim como deste poder sobre toda a carne, ou assim como me diste poder sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, para que dê vida eterna a eles, a todos quanto me diste. E a vida eterna é esta, que conozcam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesucristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te em la terra, tendo consumado a obra que me diste para ser. E agora glorifica-me tu, ó Padre, junto de ti mesmo, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bem, Jesus, falando essas palavras aos seus 11 discípulos, Jesus falando em especial somente com ele, acorda que Jesus deixou a multitud e nessas últimas horas de vida que ele tinha, ele se dedicou a estar solamente com os seus discípulos. Bem, Jesus pede a Deus Padre que o glorifique, e Deus Padre o glorificou, dando a ele o poder que ele necessita, que é a graça de Deus, para que Jesus pudesse chegar até o final de sua missão, que era morir pelo homem, morir por nós outros. E é interessante também que esta petição de Jesus, glorifica tu Hijo, né? Jesus está dizendo que depois que ele morrera pelo homem, que Deus o ressuscitara dentre os mortos. E existe uma profecia que habla sobre isto, e isto está no Salmo 16, verso 10 e 11. Pois não deixará minha alma em o inferno, nem permitirás que tu santo mire la corrupção. Far-me-ás la vereda de vida, em tu presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpétuas. Bem, o Salmo 16, que é uma profecia, ela se realizou, se concretizou depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao cielo. E hoje esta profecia está cumprida em Jesus, porque Jesus está à direita de Deus Padre. Não? Muito bem. Hechos 2, de 32 a 33, também habla desta glória que Deus daria a Jesus. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testigos, de maneira que, exaltado pela destra de Deus, ou seja,
Jesus foi exaltado pelo poder da mão direita de Deus, esquerda e direita, mas é num sentido figurativo de que a destra de Deus, ou exaltado a mão direita, uma posição que se daria a Jesus, e tendo recebido do Padre a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós outros, como ustedes o veem. Bem, vamos em Romanos 8, 33 e 34, e Romanos clarifica o que Jesus tem hecho, está haciendo e hará, até que ele regresse naquele grande dia, quando ele juzgará todas as nações e todos os homens. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem los justifica. Quem los condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou que antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós outros. Jesus está à direita de Deus, em la glória de su reino, e Jesus intercede por nós outros. Quem pode nos acusar? Quem pode? Satanás intenta nos acusar delante do Padre, mas Jesus é aquele que intercede por nós outros, e ele está à direita de Deus. Jesus, nosso intercessor. Jesus, aquele que peleia por nós outros, aquele que clama delante do Padre misericórdia sobre nós outros quando pecamos, misericórdia sobre nós outros quando confessamos nossos pecados. É Jesus que pede misericórdia. Porque se não fuera a misericórdia de Deus, todos nós outros seríamos destruídos, consumidos. Porque o pecado nos separa de Deus, de acordo com Isaías 59, 1 e 2. Então é algo sério. Pecado é algo sério que me aparta de Deus, que me separa de Deus e pode me levar ao inferno. Se eu não clamo a Jesus, se eu não pido ao Senhor misericórdia por meus pecados, e eu reconozco que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa de meu pecado e por causa de tu pecado, estaríamos completamente perdidos. Mira o que Jesus hizo por mim e por você. Mira o que Jesus hace por mim e por você. É incrível. A Bíblia revela todo o que Jesus hace por nós outros. Muito bem, em Colossenses 1, de 13 a 23, não vou ler todos os versos, mas mire isto. Ele quem? Jesus nos resgatou, nos quitou da potestade das tinieblas e nos transportou para o reino de seu Hijo, o Hijo de seu amor. Ele, Deus, através de Jesus, nos sacou, nos quitou das tinieblas e nos levou ao seu reino de amor, a quem nós temos a redenção por su sangue, a saber, remissão de los pecados ou perdão de los pecados. Bem, Jesus é este que intercede por nós outros em todos os momentos. Ele é o nosso grande e sumo sacerdote. Jesus é o nosso grande intercessor. Noite e dia, Jesus intercedendo por nós outros. Bem, a este Jesus que morreu, ressuscitou, ascendeu ao cielo e que um dia regressará para juzgar todos os homens, todos.
A este Jesus, Hebreus 1, verso 12 e 3 diz o seguinte: a Jesus, a quem foi constituído herdeiro de todo, por quem também isso é o mundo, o qual ele, Jesus, sendo o resplendor, o reflexo, aquele que ensina a glória, a expressa glória de sua persona, e sustenendo todas as coisas pelo poder de sua palavra, havendo hecho por si mesmo la purificação de nossos pecados, assentou-se à diestra da majestade, ou assentou-se à direita de Deus em nas alturas. Este Jesus, Hebreus 7:25, portanto também pode salvar perfeitamente todos aqueles que se acercam a Deus através de Ele, vivendo sempre para interceder por nós outros. Bem, Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós outros, clamando por nós outros. É Deus Padre, através de Jesus, que regala para mim e para você a oportunidade de viver a eternidade a seu lado. Viver a eternidade no reino glorioso de Deus Padre, Deus Hijos e Deus Espírito Santo. Bem, Jesus mesmo disse que todo o poder e toda a autoridade foi dado a Ele. E Jesus rogou, Jesus clamou, Jesus implorou a Deus Padre por seus discípulos, os 11 discípulos, porque em este momento Judas já havia saído da Santa Cena, já havia ido para se encontrar com os sumos sacerdotes, os fariseus, todos eles para poder entregar e combinar por quanto se trairia, se traicionaria, se venderia a Jesus. E diz a palavra que foi tratado de Judas com os sacerdotes, os fariseus, 30 moedas de ouro. Jesus intercedeu por seus 11 discípulos e diz o texto que Jesus não solamente intercedeu por seus 11 discípulos, também por aqueles que haveriam de crer em Ele. Jesus está falando de nós. Jesus está a cada momento intercedendo por nós. Bem, que valor tem isto para nós? Que valor poderia ter isto para nós? Que significado tem isto? Porque se Jesus não intercedera por nós, queridos, nós seguramente não teríamos força para prosseguir em este caminho, não teríamos força para obedecer a palavra de Deus, nós não teríamos força para reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Então, se o Senhor Jesus, Ele intercede por todos os homens, por todos aqueles que miram para Ele e lo reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Bem, Jesus também nos ensinou através do lava-pés no capítulo 13 a necessidade que temos de estar confessando nossos pecados. Confessando os nossos pecados, porque sempre pecamos em pensamento, em palavras, em ações, em hechos. E então, se o Senhor Jesus nos ensina que sempre devemos estar lavando nossos pés, perdonando também uns aos outros. Bem, é interessante que é muito fácil pedir que Deus nos perdone nossos pecados, mas que dificuldade nós outros temos de perdonar a outros que pecaram contra nós outros. Bem,
Perdonar é uma ordem, é um mandamento. E devemos pedir ao Senhor graça para perdonar e continuar amando aquele ou aquela que nos agrediu e que pecou contra nós outros. Bem, nós outros devemos entender que ao fazer isso, nós outros estamos imitando a Jesus, amando uns a los outros. Sim, ao lavar os pés, confessando meus pecados e perdoando aqueles que me pecaram contra mim, me fizeram algum dano, me lastimaram, então se eu estou imitando ao Senhor Jesus e eu estou em este momento obedecendo ao Senhor, e o Senhor Jesus, Ele intercede por nós. Bem, Lucas 22, Mateus, Marcos, relatam que entre os discípulos houve uma contenda, que aquele que seria o maior em seu reino, incluso habla sobre Tiago e Juan, que pediram ao Senhor Jesus um lugar preferido, um lugar de destaque quando Jesus esteja em seu reino. Imagina-te você! E isto causou uma grande desavença, uma grande tristeza, porque entre os 11 discípulos havia alguns que queriam ser melhor que os outros. Bem, quando nós miramos para isto, você pode ter a tendência de pensar: uau, como pode os discípulos quererem ser melhor um que o outro? Como pode isto? Bem, eu quero que tu sepa que eu e você não somos diferentes desses 11 discípulos. Não somos diferentes desses 2 discípulos que pediram a Jesus: dá-me um lugar de primacia, dá-me um lugar de destaque. Porque muitas vezes, eu, Jonás, penso que sou melhor que outro. Sim, e quando me dou conta, tenho que pedir perdão a Deus por me encontrar nessa situação de pensar que eu sou melhor que outros. Isto passa também seguramente com você. Você se compara com outros e você se juzga melhor que o outro. Nós outros não somos melhores que Judas, que traicionou Jesus. Pedro traicionou Jesus. Os 10 discípulos traicionaram Jesus e se foram quando Jesus foi preso. Solamente Juan se quedou ali. Você mira as escrituras que Jesus estava sendo crucificado e você não mira que a escritura habla de Pedro, Tiago, nenhum dos 10 discípulos, apenas Juan estava ali, ao pé da cruz, junto com sua madre e outras mulheres que seguiam a Jesus. Bem, isto está dizendo para mim, isto está dizendo para você, que nós não podemos pensar, Jonás, sou melhor que aquele, claro, não, nós também estamos sujeitos a traicionar Jesus, nós estamos sujeitos a negar a Jesus. Se você pensa, eu já pensei, já sei o que eu vou falar, você conhece uma pessoa e você não habla de Jesus para aquela pessoa porque tu tem outros interesses. Ou você tem vergonha de falar, vergonha de saber que aquela pessoa tão popular, tão rica, tão poderosa, pode pensar de ti: oh, você é cristiano? Você é crente? Oh, sim, eu sou crente. Então é melhor você quedar callado. Isto é trair a Jesus. Eu já passei por isto e tive que pedir perdão a Deus. Nós não somos diferentes de nenhum de eles e nós não somos diferentes de nenhuma pessoa. Eles nesse momento tiveram uma grande discussão entre eles. Bem, Jesus, hablando, diz a seus discípulos que Satanás solicitou
que ele pudesse destruir aquele grupo e separá-los. O Senhor revela isso a Pedro. O Senhor revela e pede a Deus Padre que não permitira isto. Bem, Jesus habla com Pedro e diz: "Você me negará." Pedro, quando você se converta verdadeiramente, cuida de seus irmãos. Nós somos igualito a Pedro. Podemos negar Jesus 1, 2, 3 vezes ou mais. Ao callarmos nossas bocas, ao não predicarmos a palavra a las pessoas que se acercam a nós, ao não predicar a Jesus, eu estou negando a Jesus. Eu necessito compreender isso e pedir ao Senhor graça e misericórdia para poder predicar a Jesus. Não confiamos em nossas próprias forças. Nós somos hechos igualito à mesma matéria de Judas que traicionou Jesus, de Pedro que traicionou Jesus e dos 10 discípulos que se foram quando Jesus foi preso. Bem, Jesus nos ensina que devemos confiar somente em la graça de Ele. Bom, Jesus também empeça a abraçar os discípulos da venida do Espírito Santo, que haveria de viver em cada um deles. Jesus habla do Espírito Santo de Deus que haveria de venir sobre todos aqueles que recebam a Jesus como Senhor e Salvador, e isso está bem claro na palavra. E Jesus ensina que o Espírito Santo, o Consolador que estaria conosco e estaria em nós, Ele nos ajudaria, Ele nos consolaria, Ele nos guiaria, Ele nos orientaria em tudo o que necessitamos. Jesus habla que sem Ele, ou sem o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas, nós outros não podemos fazer nada. Bem, esse é o Espírito Santo que traz alegria e gozo, apesar das provações que nós outros podemos passar. Bem, qual é a raiz de todos os males? A raiz de todos os males é não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A raiz de todos os males é não reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por causa dos meus pecados e Ele está à destra de Deus intercedendo por mim, e um dia Ele vendrá. E quando Jesus venga pela segunda vez com poder e glória e levar sua igreja, levar todos aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus, todos aqueles que não creem em isto, esta é a raiz de todos os males. Não crer na salvação oferecida por Deus Padre através de seu Filho Jesus. Bem, por causa de isto, por causa de esta atitude, por causa de negar e rejeitar a Jesus, rejeitar a sua salvação, está reservado para todas essas pessoas, infelizmente, tristemente, vida eterna sem Deus, ou seja, inferno por toda a eternidade, ou seja, não terá fim. Bem, Jesus que intercede por nós outros, é Ele que sempre está tentando nos levar através da ruta correta. Ele é a ruta. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nadie pode chegar ao céu, nadie pode chegar à vida eterna, nadie pode viver ao lado de Deus Padre se não fuera através de mim. E Ele está dizendo com isto que é através de sua morte, é através do seu sacrifício que Ele conquistou
todo poder e autoridade para dar a você, para dar a mim, quando reconhecemos que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Este é Jesus. Jesus que hace isto, é Ele que me ajuda a mim, é Ele que me ajuda a você, para que possamos sair das tinieblas, sair do malo caminho, sair da ruta da morte e correr a carretera que leva ao cielo, que leva à vida eterna. E é somente através de Jesus. Bem, nós temos também que reconhecer que existe um grande perigo de nós nos apartar do Senhor, que se chama apostasia. Apostasia é apartar-se do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a isto. Por isso necessitamos cada dia, cada momento, a todo momento: Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me a caminhar contigo. Senhor, dá-me a força, dá-me a potestade, dá-me de tu graça para que eu pueda perseverar mirando para ti, creyendo em tu palavra, creyendo que quando eu peco e confesso meus pecados, eu sou perdonado. Queridos, qualquer um pode cair, qualquer um de nós pode se apartar. Não mire para aquele hermanito, aquela hermanita que se apartou do Senhor Jesus e você se sinta melhor que eles. Não, porque tu e eu e você podemos cair e nos apartar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a atuação do Espírito Santo em nós, nada podemos fazer. Necessitamos de ter esse entendimento, e esse entendimento quem nos dá é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que provee para mim, provee para você, a fé que salva e que nos mantém nesta ruta segura, que é olvidando-me das coisas que para trás se quedam, eu miro para Jesus e eu prossigo e eu caminho, dependendo totalmente de sua graça e de sua misericórdia. Porque se Jesus não me bendice, se Jesus não me ajuda, se Jesus não me socorre, nem eu e nem você poderíamos permanecer nesta ruta. Então, se eu necessito pedir ao Senhor Jesus, pedir ao Espírito Santo de Deus que leve minha petição, minha oração: Senhor, ajuda-me em minha fé, fortaleça minha fé, mantenha minha fé. Senhor, me ajuda a continuar em esta vida, hasta o dia que o Senhor me chame, ou até o dia que o Senhor venga. Dai-me a fé para persistir e perseverar em este caminho. Queridos, é a fé que nos mantém firme. Mira Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testigos, derremos todo o embaraço e o pecado que tão de cerca nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, mirando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, despreciando toda afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É esse Jesus que nos ajuda em nossa fé. A única maneira em que eu e você podemos perseverar e nos manter firme é reconhecer: eu não puedo fazer nada sem Jesus. Por minha própria força estou perdido.
Por minha própria força estou derrocado, estou derrotado. E então, se eu miro para Jesus, autor e consumador da minha fé, e eu pido, Senhor, fortaleça-me fé. Queridos, será uma grande alegria um dia quando estejamos todos juntos no céu com Jesus. Mas para que isto passe, eu necessito clamar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Fortalece minha fé em Ti, Senhor. Senhor, eu pequei, perdona-me, Senhor. Senhor, ajuda-me em esta caminhada, Senhor. Esta é a única maneira em que Tu e eu podamos perseverar firme. E continuamos no livro de João. Estamos algumas horas em que Jesus vai ser preso, crucificado, morto, mas ressurreto, e estará na glória com Deus Padre. Todavia, todo isto vai passar e será uma alegria poder compartilhar contigo destes momentos. Amém? Que Deus los bendiga grandemente. Padre querido, Padre amado, eu quero pedir e interceder por minha vida e pela vida dos amados que estão escutando neste momento. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, em Ti. Dá-nos a fé, Senhor, para perseverar. Dá-nos a fé, Senhor, para estarmos seguros que estamos no caminho correto, Senhor. Deus, socorre-nos, ajuda-nos, porque reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada. E nós outros oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga grandemente, queridos. Bye.